O meu nome completo é Floriano Correia Vaz da Silva. Evidentemente o Correia da mãe e o Vaz da Silva do pai. Eu nasci no interior de Minas Gerais, família de formiga. Não nasci formiga, mas a família de formiga, a família do meu pai, Vaz da Silva. E como ele era bancário, eu passei por várias cidades, quando menino, e depois de crescido também. Passei por várias cidades. Piauí, de Piauí a Campo Belo Ibiá, e em Ibiá, de Piauí a Formiga, Campo Belo Ibiá, nos primeiros anos de vida. Em Ibiá, eu aprendi a ler e escrever. Aprendi a ler e escrever. E tive uma excelente professora, a professora Maria José Sendon, Zifinha, que me acompanhava, depois me contou que acompanhava a minha trajetória pelos jornais, como de outros ex-alunos dela também. E lá em Ibiá, eu fui coroinha de um padre muito conhecido na época, que tinha renome de santo, auréola de santidade, o padre Eustáquio, um holandês, Eustáquio von Lieshout. Então, o meu nascimento, portanto, a minha infância, portanto, foi muito católica, apostólica romana. A infância foi católica apostólica romana. E depois papai foi promovido para Ipameri, Goiás, como gerente do banco. Eu cheguei lá com 8 anos de idade. Me lembro, inclusive, do início da declaração de guerra, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, em 42 eu tinha 8 anos. E naquela época não havia jornais que chegassem diariamente no interior de Goiás. Não havia televisão e não havia internet, evidentemente. Então as notícias chegavam pelo rádio. E pelo rádio acompanhava os acontecimentos. A guerra, o nazismo querendo dominar o mundo, quase dominando o mundo, e as batalhas de Stalingrado e depois a invasão da Normandia em 44, tudo isso fazia que nós vibrássemos, né? Vibrássemos na torcida pela vitória. Isso em 42, 43, 44 e começo de 45. Como as notícias chegavam pelo rádio, não havia outro meio de comunicação, os jornais chegavam atrasados e não chegavam na minha casa, eu ia ler no armazém. E eu me lembro, um dia cheguei, minha mãe estava chorando, desesperada, porque ouviu no rádio a notícia da morte do presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que estava iniciando o 4º mandato. Foi o único presidente dos Estados Unidos que teve mais que 2 mandatos. Depois disso, nunca mais, né? Uma emenda à Constituição americana. Mas então, para resumir a época de estudante, eu queria dizer que eu fui aluno de instituições religiosas, porque aos 11 anos eu fui para o colégio arquidiocesano interno, o colégio arquidiocesano de Uberaba, papai em Ipameri, e eu fui para Uberaba para estudar interno. Então, acordávamos às 5 da manhã para assistir missa todo dia. Era um ensino religioso. Depois, o 2º, 3º e 4º ano de ginásio, eu fiz com as Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, em Ipameri. Em fevereiro de 49, às vésperas de completar 15 anos, tive uma mudança radical, poderia-se dizer, brutal. Porque eu saí daquele colégio de freiras e da casa da minha família no interior de Goiás e fui para Belo Horizonte. E no Belo Horizonte eu tive a sorte imensa de, no mesmo dia em que eu cheguei, fui para a casa dos meus avós e fui para o colégio estadual, que era perto, e no colégio estadual eu consegui, na última hora, até pela gentileza de um professor, eu consegui fazer o teste de admissão, o vestibulinho. Como as palavras que a Dilma Rousseff usou quando se referiu a esse colégio, que ela lá também estudou, em outra época, evidentemente. Então, eu passei no teste, o vestibulinho, e entrei no curso clássico. Então, foi uma maravilha, de experiência rica, extraordinária, de conhecer pessoas extremamente inteligentes e competentes em várias áreas, excelentes professores. O professor de francês era um francês, Monsieur Marcel Debrau. O professor de espanhol era um espanhol, o professor Altimiras. E havia professores bons em todas as disciplinas. Havia francês, havia inglês, havia latim, havia história da filosofia, além da matemática e da química, e etc.
um excelente professor de História da Filosofia, Arthur Graciano Veloso, que depois foi também diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais. De modo que eu passei, então, por um novo mundo, saí de um mundo e entrei num outro mundo bem diferente. E lá, muitas coisas aconteceram, não vem ao caso, tudo que aconteceu, aconteceram muitas coisas, e eu fiz um primeiro vestibular no curso de Letras Clássicas da Faculdade de Filosofia para estudar grego e latim, mas não tinha condições familiares que me propiciassem estudar grego e latim. Eu era um estudante pobre e não tinha condições de estudar grego e latim, né? Não tinha uma boa biblioteca, não tinha uma boa casa, não tinha nada. Vivia em pensões, depois de viver com os meus avós, eu vivi em repúblicas, em pensões. E tudo isso, comecei o curso de Letras Clássicas, mas vi que era inviável e resolvi ir para a Faculdade de Direito. Entrei na Faculdade de Direito, trabalhava, é claro, tinha que trabalhar, não tinha pai rico e tinha que trabalhar bastante desde cedo. Tive um primeiro casamento prematuro, que acarretou mais responsabilidades com os filhos, então foi uma luta terrível, mas eu consegui terminar o curso de Direitos, estudei com afinco, o máximo afinco possível, tive grandes professores, grandes juristas, e depois desse curso eu trabalhava na época na Frimisa, Figuras de Minas Gerais, e quando colhi grau em dezembro de 1957, 10 de dezembro de 57, eu consegui a minha inscrição na OAB e, paralelamente com a minha atividade na Frimisa, como pai de família que era, eu também fiz experiências como advogado criminal. Como já disse, na defesa de uma pobre coitada, uma pobre senhora infeliz que teve a infelicidade de precisar assistir necessidade da tentativa de infanticídio, defendi também outras criminosas de outros tipos, inclusive algumas acusadas de matar os respectivos maridos. Uma delas estava viúva pela 4ª vez. 3 assassinados a tiro, não se sabe quem foi que mandou matar, e o último foi muito pitoresco porque ela conseguiu matar devagarzinho, moendo o vidro e colocando na comida um pouquinho de vidro moído, um pouquinho cada dia. E havia casos difíceis, evidentemente, né? Mas a meu início de advocacia foi na advocacia criminal, por força de circunstâncias, que não vinha ao caso, e defendendo quase sempre mulheres. Depois, em 1960, com a necessidade de ter uma remuneração que permitisse criar os filhos que foram nascendo, eu fiz o concurso aqui em São Paulo, morava em Belo Horizonte, vim aqui fazer o concurso em 1960. E o concurso lá de 59 não foi permitido que eu fizesse porque faltava um mês para completar 25 anos. E naquela época, em 1959, havia na exigência de idade mínima de 25 anos. Então, com impedido de fazer o concurso em Belo Horizonte, eu fiz o concurso em São Paulo. E, para surpresa minha, fui aprovado e classificado em 3º lugar. Com isso, veio a minha nomeação. Saiu a minha nomeação depois de algum tempo, né? Não foi de imediato. E saiu a nomeação em 61, março de 61, e no dia 14 de março de 61, eu tomei posse no cargo de substituto. A família veio, a minha primeira mulher veio comigo, né? E trabalhei bastante como substituto, que na Justiça do Trabalho, naquela época, 1961, funcionava na rua Rego Freitas, num prédio que está lá aí até hoje. E na Rego Freitas, depois de 1 ano e meio como juiz substituto, eu disputei e, juntamente com outros colegas, consegui indicação para promoção. E a minha promoção foi, na época, a 2ª região abrangia São Paulo, Paraná, Mato Grosso. Eu fui promovido de São Paulo, das juntas que ficavam na Rego Freitas, fui promovido para o interior do Paraná. E isso aconteceu em outubro de 62. E lá fui eu e Caxias, rigoroso cumpridor da lei, do que me arrependo certos detalhes aí, de ter cumprido muito a risca, levei a família para Ponta Grossa, o que foi um erro. E
eu estava lá como o primeiro juiz do trabalho que chegava a Ponta Grossa. Era uma junta, como se dizia, junta de relacionamento nova, instalada pelo governo. O ministro do Trabalho, o governo era o governo João Goulart. E lá naquela cabeça das pessoas de Ponta Grossa, naquela época, confundia-se Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, pensavam que fosse tudo uma coisa só. Ministério do Trabalho confundiam com Justiça do Trabalho. E o fato é que eu estava lá em Ponta Grossa com meus filhos, trabalhando como juiz, e veio aquela famosa revolução, com aspas ou sem aspas, de 31 de março de 64, também chamada de golpe de 1º de abril de 64. Para surpresa minha, claro que foi uma surpresa, não podia imaginar que isso acontecesse, eu fui ameaçado de morte. E recebi carta anônima dizendo que eu ia ser o primeiro a ser fuzilado, chamando lá de um palavrão, comunista, filho da puta, você vai ser o primeiro a ser fuzilado. Não era, evidentemente, isso não partia, evidentemente, obviamente, não deve ter partido de nenhuma autoridade, partiu de um grupo de empregadores insatisfeitos com as condenações que sofriam. E achavam que era tudo perseguição, que era culpa do João Goulart, é culpa dos comunistas, é culpa do juiz que deve ser comunista também, é culpa do Luiz Carlos Prestes, não era por culpa do Luiz Carlos Prestes, imagine só que absurdo. Então, diante dessas ameaças, eu sabia perfeitamente que, mesmo que não se cumprisse a ameaça de assassinato, haveria o perigo, óbvio, de uma desconsideração numa audiência, de ser provocado, de ser desacatado. Então, minha família e meu irmão também, que foi lá para me socorrer, achamos que eu devia sair de Ponta Grossa. Então, eu saí de Ponta Grossa, consegui uma remoção para Curitiba, uma permuta, e em Curitiba, a 100 km de distância, esse clima de terror não existia. Esse clima de ameaça de morte não existia em Curitiba. Então, eu fiquei ao todo 10 anos no Paraná, de outubro de 62 a outubro de 72, dos quais 1 ano e meio em Ponta Grossa e 8 anos e meio em Curitiba. Em Curitiba, as coisas foram diferentes. Eu lecionava em faculdades de Direito, lecionei várias disciplinas, inclusive Direito Administrativo, Direito Público. Recomecei um curso de Letras na universidade, mas não concluí esse curso de Letras. E finalmente, em 72, preferi sair do Paraná, que se eu ficasse no Paraná, eu, como juiz mais antigo dos que estavam na época no Paraná e Santa Catarina, seria, com toda certeza, pelo critério de antiguidade, o primeiro presidente do novo tribunal que estava sendo criado, que veio a ser o Tribunal da 9ª Região. Eu preferi não ficar no Paraná, não ficar com aquela grande possibilidade de ser o primeiro presidente, e preferi voltar para São Paulo e fui para a 16ª Junta de Constituição e Julgamento, que na época era a Avenida Ipiranga, e que tinha ficado vaga com a promoção do titular muito conhecido na época, Dr. Antônio Lamarca, para o Tribunal do Trabalho da 2ª Região. E na 16ª Junta eu fui juiz durante anos, continuei a lecionar e fiz, uma das coisas que eu mais queria, o curso de mestrado na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, não o curso de mestrado como seria de se imaginar à primeira vista na área de Direito do Trabalho, e sim fiz o curso de mestrado na área de Direito Público, Direito Constitucional, Direito do Estado, que me interessava muito e ainda me interessa, continua me interessando muito. Então, o meu orientador foi o professor de Direito Constitucional Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Entre os professores eu destacaria Dalmo de Abreu Dallari, interior do Estado, Zé Caetara Júnior, professor de Direito Administrativo, grande latinista também. Destacaria o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é professor de Direito Constitucional, e destacaria também a professora Ada Peregrine Grinover, que dava liberdades públicas. E defendi a tese de mestrado e tem, portanto, o título de mestre em Direito do Estado, Direito Público pela Faculdade de Direito da USP. E, claro, e o diploma de bacharel pela Universidade de Minas Gerais, entre outros títulos. O fato é que, em São Paulo, eu fiz a carreira
trabalhando muito na junta, dando muita aula em várias faculdades, e com esse mestrado concluído, comecei o doutorado, que não cheguei a defender tese de doutorado. Depois, pulando já as etapas, resumindo as etapas, depois de longos anos na primeira instância, em 13ª, que quando eu era substituto, eu funcionei praticamente o tempo todo, na 13ª junta, que presidida pelo Gabriel Moura Magalhães Gomes, foi um dos meus grandes mestres, Gabriel Moura Magalhães Gomes. E depois daquele período de substituto na Rua Rico Freitas, eu fui juiz em Ponta Grossa, depois em Curitiba, depois em São Paulo, longos anos, e fiquei muitos anos, então, em São Paulo como juiz de junta. Fui também presidente da Matra, em 77, e eu acumulava, fazia várias coisas ao mesmo tempo. Eu dava aulas, criava a família na medida possível e lecionava, trabalhava na junta e fui presidente da associação. Em no início de 1983, 84, eu fui promovido ao tribunal. Já era dos mais antigos, fui promovido ao tribunal. E no tribunal trabalhei muito, trabalhei durante longos anos, principalmente na primeira turma. E, resumindo ao máximo, em 98, eu fui eleito presidente do tribunal, enfrentei grandes dificuldades com aquele escândalo da corrupção que se descobriu. Eu exonerei o ex-juiz Nicolau da presidência da Comissão de Obras, porque ele já tinha acabado de se aposentar, mas tinha sido nomeado para presidente da Comissão de Obras. Era ex-juiz, juiz aposentado e presidente da Comissão de Obras. E eu, no primeiro dia do mandato, no dia do que eu assumi, eu exonerei a exoneração dele, porque ele não podia continuar como presidente da Comissão de Obras. Estive várias vezes em Brasília, contribuindo com meus depoimentos para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou essas gravíssimas irregularidades, conhecidas de todo mundo, né? Fatos públicos e notórios, não preciso entrar em detalhes. O meu mandato terminou em 2000, foi de 15 de setembro de 98 a 15 de setembro de 2000. Antes disso, eu tinha sido vice-presidente judicial, de setembro de 96 a setembro de 98. Então, deixando a presidência do tribunal, não pedi a aposentadoria, continuei trabalhando. Achava e acho que é uma violência a aposentadoria compulsória aos 70 anos. É péssimo para todo mundo. Não sei por que foi vetada a projeto de lei que daria agora a aposentadoria compulsória aos 75. Não sei por que a senhora presidente da República veta um projeto que é útil à nação, é útil à justiça, faz economia para os cofres públicos e permite que aqueles que possam e queiram continuar trabalhando, continuem trabalhando. Mas o fato é que, não como naquela época não foi possível aprovar, como até hoje não foi possível aprovar, com a resistência do governo brutal contra a diminuição, o aumento da idade da compulsória, o fato é que eu fui, então, como costumo dizer, degolado pela guilhotina da compulsória em março de 2004, quando completei 70 anos. Então, compelido pelas circunstâncias a abandonar a magistratura, que eu continuo achando que precisa mudar, é um dos atrasos do nosso país, é a falta de compreensão da necessidade que as pessoas não precisam ir para casa correndo e se aposentar aos 50, 60 anos. Isso é um equívoco prejudicial para quase sempre para os que se aposentam muito cedo e prejudicial ao país. Então, eu queria continuar trabalhando, me inscrevi na OAB no mesmo mês de março de 2004, no mesmo mês em que eu completei 60 anos, já recebi a minha carteira da OAB e desde então eu venho militando na advocacia restrita quase sempre principalmente às sustentações orais perante vários tribunais, em São Paulo, fora de São Paulo e em outros estados do Brasil. E em casos trabalhistas, porque afinal, depois de dezenas e dezenas de anos na Justiça do Trabalho, eu fiquei conhecido como um antigo juiz de trabalho, um ex-juiz de trabalho, um juiz de trabalho aposentado, e é óbvio que se presume que eu conheço um pouco de processo de trabalho. E eu estou, então, com a minha advocacia restrita
aos casos trabalhistas, geralmente já na fase que chegam ao tribunal, em sustentações orais para escritórios que defendem empregadores e empregados. E, resumindo ao máximo, a minha carreira está aí de forma um tanto quanto simplificada. Naqueles anos em que eu estava no tribunal, primeira turma, muito tempo na primeira turma, havia os juízes classistas e havia os juízes togados. E havia também, a partir do governo militar, nem todo mundo sabe, nem todo mundo se lembra, nem todo mundo tomou conhecimento, que foi, curiosamente, o governo militar, a ditadura militar, foi que colocou ao lado dos classistas, que já existiam desde o início da Justiça do Trabalho, em 1941, ao lado dos estogados, que também já existiam, chamados presidentes de junta, desde 1941, o governo militar fez um acréscimo, que é estranho, ficou estranho, mas hoje já é considerado normal, de criar nos tribunais de trabalho, ao lado das vagas de juiz de carreira e ao lado das vagas de classistas, foram criadas as vagas de para o Ministério Público e para a chamada OAB, para a advocacia. E é interessante lembrar que o doutor Nicolau dos Santos Neto, que é bacharel pela Faculdade de Direito da USP, turma de 1952, não fez concurso para juiz de trabalho, todo mundo deve saber, deveria saber disso. Ele obteve do governo Figueiredo, general Figueiredo, governo militar, ele obteve a sua nomeação para procurador do trabalho. E depois ele obteve o seu ingresso, o Figueiredo, acho que já era procurador, foi o governo Goulart, salvo engano, que colocou o doutor Nicolau como como procurador interino. Ele fez carreira no Ministério Público do Trabalho. E foi o governo Figueiredo que levou o doutor Nicolau do cargo de procurador ao cargo de juiz. Então chegou a juiz do tribunal. E ele formou um grupo, com aliado, não vou citar muitos nomes, não vou citar outros nomes, não há necessidade. Ele formou um grupo de classistas, de togados, e esse grupo ia geralmente ganhando eleição. Ele conseguiu, resumindo, ele conseguiu eleger os presidentes que foram sucessores dele, que vieram depois dele. Ele conseguiu colaborar na eleição, porque depois da presidência dele veio a presidência, se não me engano, houve 3 presidentes depois dele, o doutor Aidar, o doutor Moro, o doutor Aidar e o doutor Del Bufurin. Em julho de 1998, ele completou 70 anos e caiu na compulsória, 15 de julho de 1998. Por coincidência, a eleição foi em agosto. O grupo Nicolau tinha um candidato, que não era eu, evidentemente. Que não era eu, que não fui pedir a bênção a ele, me recusei a pedir qualquer coisa a ele, então não era o candidato dele, evidentemente. Mas eu consegui ganhar no segundo turno. E no dia da posse, antes mesmo de tomar posse, eu assinei o ato na surdina, como se fosse uma cirurgia urgente, e antes que se soubesse, antes que a notícia se espalhasse, eu assinei o ato no dia 15 de setembro de 98, 2 horas, meia hora, 1 hora antes da posse. E esse ato, assinado meia hora antes da posse, foi publicado no Diário Oficial do dia 16 de setembro, para surpresa geral. Eu exonerei daquela função que ele vinha sendo mantido de presidente da Comissão de Obra, que ele foi mantido durante algum tempo. Era juiz e presidente da Comissão de Obra, depois juiz aposentado e presidente da Comissão de Obra. Ele estava aposentado há poucos dias. Eu podia exonerá-lo e exonerei. E isso contribuiu, evidentemente, para que se descobrissem algumas das irregularidades gravíssimas. Eu julguei como todo juiz,
como todos os juízes que ficam longos anos na magistratura, eu julguei muitíssimos casos, casos de greve ilegal, não é? Quando os governos militares estavam tentando coibir as greves, impedir as greves, eu julguei vários casos rumorosos, eu participei do julgamento, porque o tribunal é um órgão colegiado, as decisões são tomadas por maioria, tanto são colegiadas as decisões tomadas na turma, que eram de 5, como até hoje são de 5, naquela época eram de 5 juízes, 2 classistas, um dos empregados, um dos empregadores e 3 togados. Né? Até hoje são 5, mas hoje são 5 togados. Os classistas já não existem mais desde 99. Foi na época em que eu estava na presidência, que coincidentemente eu era presidente do tribunal em 99, quando houve a aprovação da emenda constitucional que extinguiu os classistas, extinguiu a apresentação classista, tanto nas juntas, como nos regionais, como no TST. Então, foi um período de adaptação. E eu, evidentemente, tive a presidência um tanto atribulada, muito atribulada pela situação política, pela situação das irregularidades descobertas no tribunal e por outras circunstâncias. Foi um mandato difícil de ser exercido, muito difícil. Eu estive à beira de um infarto. E não vou citar nomes, mas alguns colegas realmente me perturbavam muito. Na minha experiência naquela época, de 98 a 2000, os maiores aborrecimentos não vinham dos funcionários, nem dos sindicatos funcionários, nem dos empregados, nem dos empregadores, nem dos sindicatos patronais. Os maiores aborrecimentos vinham de determinados juízes, que evidentemente dos quais não vou dizer os nomes, que perturbavam, que pressionavam, que faziam exigências, que faziam ameaças, e alguns chegavam até a fazer ameaças para conseguir coisas que queriam, ou insinuar ameaças. Né? Então, confesso que não foi nada fácil a presidência. E uma das coisas que me ajudaram a sobreviver foi uma coisa que eu descobri, graças à gentileza de um amigo. Eu descobri que havia uma coisa chamada shiatsu, a massagem shiatsu, que é uma pessoa muito tensa, evidentemente, com massagem terapêutica. Shiatsu é uma das técnicas de massagem terapêutica. Há várias técnicas. As fisioterapeutas, os fisioterapeutas e as fisioterapeutas fazem massagens relaxantes. Shiatsu é uma massagem criada no Japão, que é também relaxante, né? Muito parecida com a fisioterapia, é uma forma de fisioterapia. Então, isso colocou, uma das coisas que me salvaram foi o shiatsu, porque as tensões eram insuportáveis. Estava caminhando para o infarto. Não é? E aí você não teria o prazer de estar aqui sendo entrevistado. Eu fui presidente por 1 ano. O mandato naquela época foi de 1 ano. Eu fui presidente, se não me engano, do início de 77 ao início de 78. E participei de vários congressos em Brasília e em vários estados do Brasil como presidente da Matra. E participei, portanto, da luta que na época, como sempre, tinha a luta por vencimentos melhores, a luta pela autonomia do judiciário. Eu participei de várias lutas, né? Muitas lutas. E foi uma atividade importante. Quer dizer, importante não só para os colegas, mas foi uma experiência importante para mim. Essas experiências, mesmo quando levam à beira do infarto, são experiências enriquecedoras, são experiências muito boas. Muito boas no sentido de amadurecer a pessoa, né? A gente amadurece, se quem fosse tudo fácil, ninguém amadurecia, né? Se tudo fosse fácil. Mas nem tudo é fácil, pelo contrário, as coisas são difíceis e algumas são dificílimas. O papel principal do TRT, da 2ª região, ou seja, o TRT de São Paulo, nessa questão das reivindicações dos trabalhadores, foi exatamente, eu participei disso, inclusive, antes mesmo de ser promovido, eu já participei, de alguma forma, como
juiz convocado do tribunal. Naquela época eram poucos convocados. Em 78 eu não era juiz do tribunal ainda, não tinha sido promovido a juiz do tribunal, mas fui convocado durante algum tempo no tribunal. Participei de votações de greves. Então, a grande contribuição do tribunal foi que em alguns julgamentos o tribunal teve a ousadia, teve a coragem, a independência de não decretar a ilegalidade das greves. Porque na época o interesse do governo militar, era de que as greves fossem coibidas, fossem impedidas, fossem reprimidas, e para isso uma das coisas necessárias era que a Justiça do Trabalho decretasse a ilegalidade das greves. E eu participei, naquela época em que isso era muito arriscado, inclusive, nem todos tinham essa coragem, mas aos poucos foi aumentando o uso da independência que cabe ao judiciário. O judiciário não pode se curvar, porque senão não tem sentido no judiciário curvado, não é judiciário independente, não é um verdadeiro judiciário. Então eu colaborei, ainda que modestamente, mas colaborei, participei dessa tendência de não coibir as greves, não ficar decretando todas as greves ilegais, para que elas fossem reprimidas. Isso não só eu, mas os outros colegas e os tribunais de São Paulo e outras regiões, de certa forma, contribuíram ao não atender aquele esforço que o governo fazia de inibir, de coibir todas as greves. Eu me lembro que em 72, além de trabalhar muito lá em Curitiba, né, 72, ainda estava em Curitiba, em 72. Eu fui no Paraná de 62 a 72, 10 anos. E no início de 72, como juiz, professor, etc., eu tive a grande alegria de descobrir que havia um curso em Trieste, promovido por uma faculdade internacional de Direito Comparado, Faculdade Internacional de Droit du Travail Comparé, e eu consegui ser selecionado, ter uma bolsa, quer dizer, direito de frequentar esse curso conjuntamente com pessoas de outros países. Eu passei 30 dias em Trieste nesse curso, uma faculdade italiana. Era uma faculdade realmente internacional, porque ela tinha sede na França e o secretariado em Barcelona, e tinha cursos na Itália e em outros países. Então eu tive convivência com colegas de várias idades, de várias profissões, bacharel em Direito, evidentemente, de países que então ainda estavam na cortina de ferro. Aliás, ali em Trieste é limite com a Iugoslávia, a Ljubljana, que fazia parte da Eslovênia, a capital Ljubljana, que fazia parte da Iugoslávia. A Iugoslávia, na época, havia ainda a cortina de ferro, foi antes do fim da Guerra Fria, claro. Então eu convivi com professores de vários países, inclusive de países comunistas, de países do Ocidente, da Suíça, foi interessantíssimo aquela convivência. Havia ingleses, havia belgas, havia alguns pouquíssimos brasileiros, eram 3 brasileiros, havia alguns poucos sul-americanos, havia romenos, havia alemães, professores da Alemanha, da Espanha. Foi uma experiência extraordinária. E lá eu amadureci a ideia que eu já tinha tendo de não ficar no Paraná. Eu amadureci a ideia lá porque eu vi que lá nos Estados Unitários, principalmente Espanha, Portugal também, Espanha principalmente, e Itália e França, o Estado é unitário, não há regime federativo, claro. Há regiões, há municípios comunas, mas não há estados federados. E eu percebi aquilo que todo mundo percebe quando vai à Europa, ou quando vê o mapa, as estradas conduzem a Roma, na Itália, conduzem a Paris, na França conduzem a Madrid, na Espanha, quer dizer, tudo é centralizado. As ferrovias são traçadas todas como eixos em volta de um centro. E as carreiras são todas do interior para a capital. Vejam a trajetória de Jean-Paul Sartre como professor de filosofia e da Simone de Beauvoir também, de tantos outros intelectuais franceses. Quase sempre os professores, os intelectuais, os escritores, há exceções, claro, mas frequentemente eles fazem a carreira indo para as capitais. Né? Os mais espanhóis querem ir para Madrid, os italianos querem ir para Roma, a grande universidade, então Roma, Paris, em Paris. E eu achei, naquela época, corretamente ou não, talvez
haja dúvida sobre se foi correto ou não, eu devia sair da província, sair do Paraná e voltar para São Paulo, que era, sem dúvida, já era uma das cidades principais, ou talvez a principal. E tinha a Universidade de São Paulo, evidentemente muito mais renomada, o Largo de São Francisco é muito mais renomado que as outras faculdades, e é um renome merecido. Então eu vim para São Paulo, então eu me lembro bem que foi em 72 que eu dei essa guinada de abrir mão de uma presidência praticamente certa num tribunal novo para vir continuar a carreira na primeira instância na Junta de Constitucionamento aqui em São Paulo. Então eu me lembro muito bem que foi em 72 que se criou pela primeira vez um tribunal fora de São Paulo, foi da 9ª região, Curitiba. Foi o primeiro, fora das 8 regiões que existiam desde 1940. Depois foram se criando outros tribunais e depois chegou aquilo que Data Vênia é um exagero, com todo o respeito aos que pensam o contrário, é um exagero totalmente injustificável para os cofres públicos e para os dicionários e para a estrutura do país, que hoje até nos pequeninos estados tem tribunal. Isso foi um exagero, principalmente uma criação de cabides de empregos pelo Brasil afora. Mas naquela época não era assim todos os estados, foi sendo paulatinamente a 9ª região, Paraná e Santa Catarina, a 10ª região, Brasília e Goiás, depois a 11ª região, Amazonas, depois a 12ª, Florianópolis, depois a 13ª, Paraíba, depois a 14ª, Mato Grosso. Essas foram sendo criadas por força das pressões políticas e dos desejos dos juízes de promoção aos tribunais. Isso contribuiu também para essa pletora que eu acho exagerada, excessiva, desnecessária e prejudicial ao justiça de trabalho. De multiplicação de 24 tribunais, mais o TST, 25 tribunais. São muitos tribunais. Isso traz um peso ao orçamento brutal e nem todos os estados precisam, têm trabalho para tantos tribunais. Então isso foi, a meu ver, um excesso, um exagero e que talvez sem remédio, né? Porque é praticamente impossível querer agora racionalizar o que foi sendo feito de forma nada racional. A multiplicação de tribunais é prejudicial sob vários aspectos, mas tem as suas vantagens para algumas pessoas ou para várias pessoas. Uma das mais inusitadas, depois vocês vão fazer a edição, vão cortar o que for repetitivo, o que for desnecessário, né? Uma das mais inusitadas foi aquela de que em março eu já estava preocupadíssimo que o golpe vinha se avizinhando visivelmente. Eu cheguei a visitar Belo Horizonte no início de 1964, preocupadíssimo com as ameaças de golpe contra o governo Goulart. Ninguém sabe o que vai acontecer depois de um golpe. Não é? Como um terremoto. Você vai ter um terremoto, você não sabe o tamanho do terremoto, quantas pessoas vão morrer, quantas injustiças vão ser cometidas. Eu me lembro que em janeiro de 64, quando a crise era gravíssima, a crise política se agravava, eu estive em Minas, né, que é a minha terra, minha origem, cada vez mais me sinto mineiro agora, nos últimos tempos, por força de circunstâncias. E o fato é que lá na visita eu fui à Assembleia Legislativa, conversei com um primo que era deputado estadual da UDN, companheiro lá do Magalhães Pinto, do governador de Minas, e mostrei a minha preocupação. Quer dizer, é claro que a conversa não adiantou nada. Eu estava querendo informações do que havia nos bastidores, dos perigos nos bastidores. Mas por mais receoso que eu estivesse, por mais receosos que estivessem muitas pessoas que tinham sensibilidade para ver o que estava acontecendo, estavam à beira de um terremoto terrível, nada impediu que a Revolução foi desencadeada. Quando foi desencadeada, foi aqueles sustos enormes, pessoas desaparecendo, pessoas trucidadas, pessoas morrendo, pessoas desaparecidas, não se sabia como, nem para onde, nem como. E foi nesse período, no início desse período, no início de abril de 64, que eu levo aquele susto de receber recados por intermédio de juiz de direito, por intermédio de pessoas que eram o juiz de direito meu vizinho, supostamente ou talvez amigo meu, e me avisando, melhor só sair. A mulher do juiz de direito chegou a dizer para minha mulher, a minha primeira mulher, chegou a dizer que
Eu devia pedir exoneração. Eu devia salvar a minha vida. E depois chegou a tal correspondência que eu já mencionei, né? Anônima, evidentemente, sem assinatura, e dizendo que eu ia ser o primeiro a ser fuzilado. O objetivo era óbvio, naquele caso eram grupos. Quer dizer, eu não tinha certeza, mas deduzi depois que eram grupos. Evidentemente não partia do Exército, eu também tinha receio do Exército, evidentemente. Mas o fato é que aqueles grupos fizeram aquelas ameaças, e quando eu consegui ir para Curitiba, quando eu consegui escapar vivo e fui para Curitiba, aí não houve mais ameaças. Mas havia sempre, no regime militar, vocês não devem se lembrar porque vocês estão todos muito novos, né? Inclusive a Cristina, evidentemente, é muito novinha, você também é novinho, todo mundo aqui é novinho, não devem se lembrar. Uma coisa é ler nos jornais, ouvir falar, outra coisa é ter visto de perto. A situação, por exemplo, em dezembro de 68, eu estava em Curitiba, aparentemente tudo estava mais ou menos normal, mas quando foi baixado o ato institucional do dia 13 de dezembro de 1968, o chamado ato institucional número 5, era um novo golpe, para que aquelas margens de aquelas garantias democráticas que aos poucos estavam se restabelecendo desaparecessem. E aí então voltou o direito de desonerar magistrados, desaparecia de novo a vitaliciedade, etc, etc. Todos os direitos estavam em suspenso. E eu me lembro que isso foi no fim de semana. Esse golpe, 13 de dezembro, deve ter sido um sábado. Eu fiquei horrorizado, porque aí voltava aquele sistema, voltava aquilo do abril de 64, de certa forma estava voltando com uma situação análoga, uma situação semelhante. A qualquer momento qualquer um pode ser preso, a qualquer momento podem desaparecer com o indivíduo. E eu fiquei tão assustado que resolvi não conversar mais, não falar mais nada. Eu fiquei durante horas assim, disposto, durante alguns dias, nem conversar. E quando eu chego na junta de noção de julgamento, a funcionária, com quem eu conversava todo dia na sala de audiência, olhou para mim, mas doutor, o que aconteceu? O senhor está tão calado. O receios de violências, né? Meu irmão, estudante de direito, foi vítima de violência, foi preso, acusado de atividades subversivas, porque participou do movimento estudantil. Então, a prisão, qualquer um podia ser preso a qualquer momento. Isso é terrível. Alguns juízes foram ameaçados. Há o caso mais notório, mais conhecido, um dos mais notórios, um dos mais conhecidos, o juiz do tribunal, Dr. Carlos Figueiredo Sá. O Dr. Carlos Figueiredo Sá, que era um homem muito inteligente, muito simpático, muito culto, ele tinha algumas ligações, inclusive, com o Partido Comunista. Mas não era um extremista, não era um subversivo, era um juiz que tinha ligações com o Partido Comunista, como tantos intelectuais tinham e alguns ainda têm até hoje. O fato é que o Dr. Carlos Figueiredo Sá estava correndo risco. E ele, percebendo que estava correndo risco, ele começou a ser acusado disso, acusado daquilo, a ameaça de prisão era iminente, ele podia ser preso a qualquer momento, e o Dr. Carlos Figueiredo Sá, então, como se contou depois, conseguiu, dizem até que ele era muito alto, elegante, bonitão e muito à vontade, e ele às vezes entrava nesses meios do governo sem que as pessoas desconfiassem que ele era rotulado de perigoso, né? Rotulado de perigoso. Então, quando ele atravessou a ponte lá no Foz do Iguaçu, no meio de outras autoridades do governo, que aí ninguém pediu a carteira de identidade dele, o passaporte, que ele estava atravessando a fronteira no meio de autoridade. Essa é a história que contam. Eu não sei como ele saiu do Brasil, mas o fato é que ele saiu do Brasil e de lá pegou o avião, foi para Paris e se instalou em Paris. E em Paris ele viveu, abriu um comércio lá, não sei de quê. Viveu durante um tempo, a companheira dele na época era uma funcionária do tribunal. E ele viveu lá durante vários anos em Paris. Aí ele escapou vivendo em Paris. E quando, por triste coincidência, no dia que ele pegou o avião, anos depois, que ele tinha condições de voltar para o Brasil, pegou o avião, ou por emoção de estar voltando para o Brasil, ou por outras razões, ou por coincidência, ele teve um colapso no avião, embarcou vivo em Paris, chegou morto a São Paulo. Foi enterrado ali perto do tribunal, no Cemitério da Consolação. Agora, havia outros juízes caçados.
cassados. Houve outros juízes cassados. Você lembra nomes? Lembro. Eu lembro principalmente de juízes cassados, cassados no sentido de que perderam o cargo de juiz, mas não tiveram a gruda de prisão, eu saiba. Dois irmãos, eram muito conhecidos, dois irmãos, bem diferentes um do outro. Eram irmãos muito diferentes um do outro, mas eram juízes, eram colegas de irmãos, eram diferentes um do outro, bem diferentes um do outro. Dr. Alfredo de Oliveira Coutinho e Dr. Fernando de Oliveira Coutinho. Os dois foram cassados. E então perderam o cargo. No Rio de Janeiro isso aconteceu, em São Paulo aconteceu. Houve um outro aí, mas não mesmo, Abrão Blay. Abrão Blay era juiz de junta, do tempo em que os juízes eram nomeados pelo presidente da República, tempo de Vargas. E o Abrão Blay, que tinha, não é culpa dele, isso não é crime, mas no Brasil ou em outros países, só a origem da pessoa, às vezes, já torna a pessoa suspeita. Ele era de origem polonesa, de origem judeu-polonês, e é tido como comunista. Então, ele também, salvo engano, foi cassado. O Abrão Blay, salvo engano, foi cassado. Os irmãos eram do TRT2, os juízes... Eles já eram do tribunal. O doutor Fernando, inclusive, era presidente, foi presidente. Ele foi cassado, acho que depois do ato institucional 5, porque quando eu cheguei ao tribunal, eu trabalhei com o doutor Fernando na mesma turma, na primeira turma. Quer dizer que em 83 ele ainda era juiz. Portanto, a cassação dele foi depois do 13 de dezembro de 62. Agora eu não estou entendendo, o doutor Fernando foi ameaçado de cassação, mas ele continuou no tribunal. Agora estou na dúvida, não fiquei a dúvida. O doutor Alfredo foi cassado, se não me engano. O doutor Fernando continuou. Em 83 ele estava no tribunal ainda. Agora estou na dúvida, confesso que a minha memória está me traindo. Eu não sei como aconteceu. A aposentadoria dele não foi pelo governo, eu acho. Ele conseguiu ficar até a compulsória, um pouco antes da compulsória. Mas houve juízes ameaçados de perseguição no Brasil todo. Houve juízes, e advogados, e médicos, e engenheiros, e professores de todas as profissões. E metalúrgicos, e até gente do cinema, gente da televisão. Havia perseguições, às vezes questões pessoais, né? Como só ia acontecer no tempo de caça às bruxas, até nos Estados Unidos também aconteceu coisa parecida. Na época de caça às bruxas, no tempo do macartismo nos Estados Unidos, caça às bruxas. O fulano acusa os outros. Nos regimes, como a Venezuela atualmente, de ditadura, total falta de liberdade, e nos regimes comunistas, nos regimes de direita e esquerda, e ditadura de esquerda e de direita, nesses regimes sempre a delação é premiada. Ou seja, a delação é premiada no sentido de que ela pode surtir efeitos terríveis. Um colega de faculdade, um professor de faculdade acusa um colega, um vizinho acusa o vizinho. Né? Isso no tempo de Stalin aconteceu milhares de vezes na Rússia soviética. Isso aconteceu na Alemanha nazista, isso aconteceu na Itália fascista, e aqui também aconteceu algo muito parecido com os regimes totalitários, porque o regime ditatorial, sendo ditatorial, dá ensejo às perseguições justas ou injustas, corretas ou incorretas, por questões pessoais ou por questões políticas. Bom, eu diria que o principal desafio, na minha opinião, né, o principal desafio, não só para o TRT da Segunda Região, mas para todos os tribunais, da Justiça Comum, da Justiça Especializada, da Justiça Federal, de todos os tribunais, o principal desafio, que é um grande desafio e difícil de ser enfrentado, é de fazer justiça. Ou seja, fazer justiça significa, primeiro, agir com independência. Não está a serviço nem, no caso do Tribunal do Trabalho, ele não pode estar direcionado nem numa excessiva proteção ao trabalhador e nem numa excessiva proteção ao empregador. Ele tem que estar isento, ele tem que ter isenção, lucidez e isenção. O juiz, seja de primeira instância, seja de segunda instância, ou seja o juiz de vara, seja o juiz do tribunal, ele tem que ter, o ideal é que tenhamos sempre lucidez para perceber a realidade, para distinguir o que é falso do que é verdadeiro, e isenção para não pender para um lado nem para o outro, não ter parti pris, não tomar partido só porque é reclamante, então tem razão, só porque é patrão, então tem razão.
Não pode ser assim. Tem que ver caso a caso. E aí que está, então, o outro grande desafio. Para ver caso a caso, com isenção, sem tomar partido lá o juiz só deve tomar partido quando ele estudou a fundo o processo e chegou à conclusão de que uma parte tem razão, então aquela parte tem razão, ele vai desenvolver o raciocínio para mostrar que ela tem razão. Mas o parti-pris não pode ser desde o início, não pode ser desde o começo. O reclamante, o coitadinho do reclamante tem razão. O patrão, coitadinho do patrão tem razão. Não é assim, tem que ser caso a caso. Então o trabalho aumenta, é o outro desafio terrível, que não é fácil, porque as leis, os procedimentos, os recursos, etc., as objeções justas ou injustas dos advogados, as complexidades da legislação, tudo isso torna difícil que a decisão seja rápida, não seja demorada demais e seja justa. O grande desafio é esse, é fazer justiça de forma correta, sem cometer injustiças ou cometer no mínimo possível. Porque tanto no Brasil como em outros países do mundo, como na França e outros países do mundo, já se percebeu, para os que têm mais idade ou mais experiência, já se percebeu que justiça perfeita não existe, porque tudo que é humano é imperfeito. Não somos perfeitos, não conseguimos fazer que as coisas sejam perfeitas, mas precisamos nos aproximar tanto quanto possível de uma perfeição, ou pelo menos tanto quanto possível de uma justiça que seja isenta, que não tome partido e que seja mais ou menos rápida. É uma tarefa dificílima, porque os recursos se multiplicam, os processos se multiplicam. É um ciclo vicioso. Quanto mais processo chama processo, mais processos vão aparecendo. E é muito difícil fazer justiça bem feita e rápida. Um engenheiro que eu conhecia há tempos, muito experiente nesses assuntos de trabalho, chegou a usar essa expressão que eu achei interessante. As injustiças da justiça. Eu até dei um livro francês para ele de presente, que tem a seguinte título, ele depois me devolveu. Um título em francês, é assim, La justice, interrogação. Osez-vous dire justice? Exclamação. Quer dizer, justiça, tem a ousadia, tem a coragem de dizer justiça, e nesse livro, então, tem uma coletânea imensa, um calhamaço, não dá nem para ler tudo, de injustiças cometidas na justiça francesa. Casos concretos. Então, é tão grande o número de injustiças que nós não podemos ter a ilusão de eliminar todas as injustiças, mas nós temos que ter a coragem de diminuir ao máximo o número de injustiças e aumentar o número de decisões justas e execuíveis rapidamente, sem muitas delongas. Isso é dificílimo. Por mais que o juiz faça, vem um recurso para o tribunal, depois o tribunal vai examinar melhor, pode até ter a melhor decisão, mas depois baixa para a execução. E não é fácil, não é fácil. É muito difícil. Eu admiro os colegas que se esforçam por fazer justiça, porque não é fácil. Não é fácil. É uma tarefa hercúlea. Olha, da maior importância, evidentemente. Né? Da maior importância. Isso, como diria o francês, ça va sans dire. É lógico, é evidente. Aos 26 anos, eu faço o concurso em 1960. Pai de família numerosa, pobre, né, classe média não abastada. Para sobreviver, eu fiz o concurso. E o concurso, assim como a minha chegada a Belo Horizonte em 12 de fevereiro de 49, tinha mudado a minha vida da água para o vinho, assim a minha vinda a São Paulo, morando em Belo Horizonte, meados de 1960, junho de 1960, provas orais para o concurso de juiz, o terceiro concurso feito em São Paulo. Esse terceiro concurso foi difícil, havia grandes candidatos, Carrion, por exemplo, José Luiz Vasconcelos, Clóvis Salgado. Foi uma batalha de um anônimo bacharel, jovem anônimo bacharel, desconhecido, João Ninguém, lá de Minas Gerais, enfrentando aqui pessoas de grande gabarito, que iriam comprovar, já tinham comprovado, iriam comprovar depois de grande gabarito. Então foi uma façanha, né? Foi uma façanha.
E essa façanha, a minha vida mudou, é claro, eu vim para São Paulo, a vida mudou. Como tinha mudado quando eu saí de Goiás para Belo Horizonte, 12 anos depois eu saí de Belo Horizonte para São Paulo, a vida mudou. E eu tive os encargos da magistratura, os pesadelos, as dificuldades, mas tive também as benesses, evidentemente, as vantagens. Obviamente, como todos os juízes, tive os proventos de juiz. E, do ponto de vista profissional, eu, de certa forma, se não integralmente, se não totalmente, ainda que não de forma inteiramente satisfatória, eu me realizei. Ao longo de 43 anos, eu fui juiz durante 43 anos, dos 26 aos 70. De março de 61, 14 de março de 61, até março de 2004. Fazendo a conta, está 61, né? Então, 43 anos, 43, 61 é um ano. 43, você pode conferir aí, se dá isso mesmo, 61 mais 43, 2004. 43 anos. Então, foi uma longa carreira, com tropeços, com dificuldades, e com algumas vitórias, e com alguns resultados positivos, ou razoavelmente positivos, ou bem positivos, sobre certos aspectos. De modo que eu tenho satisfação, né, de, ainda que reconhecendo que posso ter cometido erros, eu acho que me saí fiz um esforço para me sair bem, e acho que me saí, no mínimo, razoavelmente bem. Espero, né? Acredito. Não tenho certeza não, mas acredito.